Hoje nós falaremos sobre Leontiev e a sua importância para a educação infantil. Eu sou a professora Michele e esse vídeo é gravado em parceria com o ênfase educacional. Vamos lá? Para compreender o Leontiev, é importante saber que ele foi o colaborador mais próximo de Vygotsky, ou seja, ele esteve próximo a Vygotsky durante a elaboração da sua abordagem, abordagem histórico-cultural, e continuou a pesquisa dele após a morte do Vygotsky. Ele traz para a gente que o homem, a relação dele com o mundo, ela é guiada por motivos e princípios planejados intencionalmente. E isto é o que nos difere dos animais, porque nós temos intencionalidade nas nossas ações, os animais não têm. Nós temos objetivos planejados, motivos, princípios para agir no mundo. E pensando nisso, o indivíduo ele passa por um processo de leis biológicas para leis sociohistóricas. Ao quê? Ao se apropriar das capacidades humanas. Para se apropriar disso, ele precisa ter conhecimento das objetivações históricas, culturais, se apropriar dos bens culturais, dos bens materiais que existem no mundo em que ele vive. Apropriando-se desses bens, dessas objetivações históricas, ele passa a tornar-se humano e passa a ser regido por leis sociohistóricas e não mais somente leis biológicas. Outro ponto importante é compreender o lugar que a criança o lugar que a criança ocupa nas relações sociais. Ou seja, eu preciso saber, conhecer a história, a cultura que está cerceada por essa criança, o momento em que ela está vivendo, para poder compreender em que ponto está o desenvolvimento dela. Como que eu posso analisar o seu desenvolvimento? Eu preciso compreender o seu lugar na sociedade para compreender o desenvolvimento dela. Pensando nisso, ele traz para a gente um conceito essencial para compreender o desenvolvimento, que é o conceito de atividade. O que significa atividade? É tudo que o sujeito está fazendo nesse momento, porque tudo é atividade, Nós estamos em atividade o tempo todo. O conceito de atividade significa que é a forma como esse sujeito vai interagir com o seu mundo de uma forma prática. É a ligação prática do sujeito com o seu mundo, é um elo de ligação do indivíduo com o mundo que ele vive. Como que ele vai agir com esse mundo? Como que ele vai compreender melhor esse mundo? Então a gente precisa compreender qual é a sua atividade. A atividade vai ser sempre aquela que ele faz com mais frequência? Não. É aquela que vai nortear as principais mudanças psíquicas no desenvolvimento dessa criança. Então, ou seja, não é qualquer atividade, ela precisa trazer essa modificação e guiar essas mudanças psíquicas no desenvolvimento. E ele denomina essa atividade, então, de atividade principal, ou atividade dominante, ou atividade guia, depende da tradução. Então, significa que não é qualquer atividade, a gente precisa compreender que ela vai guiar o desenvolvimento da criança naquele momento. E aí, a gente precisa saber que na educação infantil, que é o foco desse vídeo, que é o período pré-escolar, a criança vai passar por 3 atividades dominantes nesse período. A primeira atividade, ela se restringe mais ou menos ao primeiro ano de vida. Nós não vamos focar, não vamos fechar ciclos etários de idade, porque ele não fez isso, então nós vamos fazer, até porque as relações são dialéticas. Então, o sujeito, as crianças se desenvolvem de forma diferente, porque elas não estão vivenciando a mesma história, nem na mesma sociedade, então, pensando nas relações dialéticas. A atividade principal é a comunicação emocional direta dentro desse primeiro ano de vida. O que isso significa? Significa que a criança precisa de uma comunicação direta. Quem vai fazer essa comunicação direta? O adulto que está com ela, seja a mãe, o pai em casa ou, no caso da educação infantil na escola, o professor que está com essa criança. É ele que vai apresentar esse mundo social à criança. É ele que vai apresentar tudo que ela precisa naquele momento, e fazer essa conexão com ela, ou seja, ele precisa ter um vínculo afetivo com essa criança. A criança passa a conhecer o mundo a partir daquilo que o adulto mostra para ela. Então ele precisa ter esse vínculo com ela, apresentar os elementos que estão em volta do berço, chupeta, sempre nomeando para que ela passe a conhecer, porque até então ela não tem conhecimento, conversar com essa criança, cantar para ela, então criar um vínculo de sempre estar conversando, olhar nos olhos para que ela perceba que ela é importante e que ela tem muito para aprender e muito para conhecer.
Passando desse primeiro ano de vida, mais ou menos, a criança passa a entrar no mundo de conhecer o mundo das coisas. Então a atividade dominante dela não é mais só esse vínculo somente com o adulto. Ela passa a explorar mais esse ambiente. Então ela passa para a atividade objetal manipulatória. Passa a manipular esses objetos, a querer saber qual é o seu uso social, o que ele faz, o que eu posso fazer com esse objeto, se eu tacar, que barulho ele faz, posso morder, é de comer, não é de comer. Então, o professor nesse período, né, que trabalhando com essa criança, ele vai apresentar o uso social desse objeto, apresentar os objetos para ela, nomeando qual é a forma correta de se utilizar. Então, sempre instruindo esse uso, porque a forma dela lidar com o mundo agora é a partir dos objetos. Então, muita atividade prática, muita manipulação, né, de objetos diversos, de sons diversos, de sensações diversas, para essa criança se apropriar melhor deste mundo. Passando dessa fase, né, ela passa a ter como atividade principal o jogo de papéis, mais conhecido pela gente como o faz de conta. É um período que é muito bacana de se trabalhar. A criança passa a interagir com o mundo de uma forma diferente, porque ela já conhece a manipulação, o uso social da maioria dos objetos que estão ao seu redor. Então, o que ela precisa conhecer nesse momento? Ela precisa saber a questão das relações humanas, como se dão as relações. E ela vai fazer isso a partir das relações humanas que estão ao seu redor. Ela vai brincar de escolinha, vai brincar da profissão que o pai segue, pelo aquilo que ela conhece, de cozinheira, de motorista, porque a mãe e o pai leva para passear de carro, leva na escola. Então ela passa a agir como um adulto, né? Isso é ótimo, porque ela começa a se adiantar no seu desenvolvimento, passa a agir como um adulto, mas ela não é um adulto, mas ela passa a agir dessa forma para quê? Para compreender melhor esse mundo. E aí, pensando nessas 3 atividades que permeiam a educação infantil, dentro da abordagem do Leontiev, a gente tem que pensar em qual é o papel do educador, o que o educador pode fazer para incentivar e para dar esse up no desenvolvimento dessas crianças, né? O educador ele precisa, primeiramente, conhecer quais são as atividades principais que essa criança está passando e, a partir disso, ele vai organizar o trabalho educativo focando na intencionalidade da criança. Não adianta ele fazer, vou organizar um trabalho com uma coisa que naquele momento não é o enfoque dela de atenção, não é a atividade que vai modificar e fazer com que o seu desenvolvimento, para que ela progrida no desenvolvimento. Não, ele tem que focar na atividade dominante. Então, ele vai estar focando na intencionalidade daquela criança, na forma como ela vê o mundo. Então, o educador está lá para mediar essas relações e organizar. Ele traz para a gente, o Leontiev, que o educador tem um papel fundamental de organizar esse trabalho educativo, focando sempre na intencionalidade, porque só assim ele vai conseguir proporcionar e ampliar, né, o desenvolvimento das nossas crianças da educação infantil, né, que é o foco desse vídeo. Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Acompanhe a nossa página ênfase educacional no Facebook, curta e acompanhe também os nossos vídeos Descomplica Professor do ênfase educacional no YouTube, série de vídeos Descomplica Professor. Até o próximo. ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br